Gente, boa noite. É o nosso abraço fraterno, é a nossa alegria de estarmos juntos aqui, né? Que Jesus nos abençoe, que Ele nos dê muita paz. Então, a nossa proposta para essa noite é a gente conversar sobre o Divino Mestre mesmo, né? E a gente refletir sobre o Natal. E nós sabemos, o Natal, na verdade, são todos os dias, quando Jesus renasce do nosso coração, né? Mas como a grande parte da humanidade comemora no mês de dezembro, né, em especial agora dia 25, a gente aproveita essas vibrações elevadas, que a Patrícia até já falou, né, porque as pessoas começam a pensar mais na fraternidade, mais na solidariedade, né? O filho já começa a planejar ir para a casa dos pais, né? As famílias começam a planejar se reunir, né? Mesmo, às vezes, com alguns excessos, as vibrações ainda se elevam, né? Então a gente aproveita esses momentos sagrados da nossa vida, da humanidade, para conversar um pouco sobre Jesus, né? E ao contrário do que a Patrícia falou, né, que traz um papelzinho, trouxe um punhado hoje, quase uma apostila aqui, porque tem uma série de informações que a gente precisa registrar. Porque falar o nascimento de Jesus, tudo bem, né? O Natal, o nascimento de Jesus, mas eu penso que a gente precisa perceber melhor, né, de uma forma mais ampla, a época em que Jesus aqui se aportou. Porque foi tão importante a chegada de Jesus aqui nesse plano físico, que a gente sabe que o relógio do tempo parou, né? O tempo vinha sendo contado já previamente, né, programado pelo nosso Pai, de uma forma regressiva, e chegou no instante zero e começou a contar de uma forma progressiva, né? Nós começamos no ano 1, no ano 2, no ano 3, né? Ano 10, ano 1000, e até muito pouco tempo, vamos dizer assim, um pouco tempo, 50, 60 anos atrás, era muito comum nos documentos jurídicos constar assim, ano 1950 DC, um DC, um D pequenininho, um DC, que era depois de Cristo. Aí quando passou, com o passar do tempo, a gente pararam com isso, então fica hoje 2017, a gente já sabe que é após Jesus. Mas então ali naquele momento começou a contar tudo novamente. É muito importante a gente começar a focar o que ocorreu e como estava, né, não podemos dilatar muito, mas como que estava aquela região quando Jesus se aportou aqui, né? E eu queria citar, apesar de ter lido essa mensagem lindíssima aí do Emmanuel, né, do livro Fonte Viva, mas completando isso aí, algumas informações da Joana de Ângeles, que ela traz no livro Bênçãos de Natal, é um livrinho pequeno, esse livro de bolso, né, lá no capítulo 4. Aliás, estou falando de bolso, mas às vezes pode ser impresso em tamanho maior também, mas o que eu vi é pequeno, né? E nós estamos um pouco afônicos, com problema de refluxo, então você tem que ter paciência aí, eu também vou ter paciência de cá, tá certo? Mas então, a Joana de Ângeles, no capítulo 4 do livro Bênçãos de Natal, ela vai dizer assim: não te deixes consumir pela angústia ou pelo medo destes dias. Aí ela diz assim: a sombra dos sofrimentos dilatava-se, envolvendo povos e nações engalfinhados em guerras sanguessedentas, avassaladoras. A arrogância do poder temporal erguera tronos à selvageria. A impunidade, abraçada à arrogância, nutria-se das multidões que gemiam esmagadas sob o eito da escravidão. O servilismo e a indignidade confraternizavam com a hediondez e a traição que devorava incontáveis populações sob o lado da crueldade. O mundo era conduzido pela arbitrariedade de homens inescrupulosos e sem coração, que não obstante transitavam no carro físico rumando para o túmulo. A esperança parecia haver fugido do proscênio terrestre, enquanto a treva predominava. Guerras, crucificação como troféus,
moeda com efígie dos governos. Foi nesse sombrio cenário que a manjedoura se transformou em uma Via Láctea e nasceu Jesus. Ele silenciosamente fez reverdecer o solo crestado dos corações, onde hoje floresce a esperança e a alegria de viver. A sua mensagem balsamiza multidões e levanta os combalidos nos mais diferentes lugares. Sua vida é paradigma de equilíbrio e de vitória para bilhões de outras vidas. E quantos sintonizam com seu pensamento, erguem-se dos baús terrestres às constelações siderais. Dá até vontade de continuar lendo, né? De tão belo que é, né? O relato da Joana de Angilá realmente continua. Nós paramos aqui, né? A gente pegou esse trechinho pequeno para a gente conversar, para a gente sentir como que estava aquela situação na época que Jesus aqui se aportou. Mas aí às vezes a gente fica pensando assim, mas Jesus se aportou aqui e ele morava, né, estava no ventre da mamãe, né, no útero materno, junto com José e Maria, na cidade de Nazaré. Afinal, ele foi nascer lá em Belém, na capital de Jerusalém, né? Se a gente olhar o mapa das cidades, tantas que passam para chegar lá, a gente vai ver que vai dar bem mais de 100 quilômetros. Gente, bem mais de 100 quilômetros. Se nós calcularmos em linha reta, eu peguei mais ou menos em linha reta, deve dar uns 105 quilômetros a distância. E não era igual hoje, né? A gente sabe, iluminação, asfalto, tudo mais. Eram desfiladeiros, né? Montanha. Dizem, né, irmãos maiores aí, encarnados, que a montanha não é como as montanhas de Minas, né? Lá a montanha que eles falam monte, né? São pequenas elevações. São regiões topograficamente diferentes da nossa. Mas para quem está acostumado a andar na Baixada, é um monte, né? São subidas. E eles saíram dali, uma senhora, né, às vésperas de dar a luz, para ir lá para Belém. Se a gente for ao Evangelho de Lucas, a gente vai ver que o evangelista é o que mais amplia esse relato, né, do nascimento de Jesus. E ele vai mostrar para a gente que a razão deles terem ido de Nazaré para Belém foi exatamente um decreto governamental que surgiu na época, né, exigindo o alistamento ou recenseamento das pessoas. E as pessoas tinham que se recensear na cidade de origem. E José era descendente da família de Davi, cujas raízes estavam em Belém. Bom, aí a gente começa a entender melhor como é que eles fizeram essa caminhada impressionante, né? Pedregulhos, desfiladeiros, subidas, né? Naturalmente estrada de chão, não sabemos se é no rio, ou se é a pé, como que foi, mas nós sabemos que as situações eram bem mais complicadas. Bom, chegando lá, né, estava todo mundo na mesma situação, procurando o recenseamento. A cidade estava cheia, não tinha infraestrutura e não tinha estalagem local para eles ficarem. E Maria sentiu a necessidade de dar luz. E foi exatamente aí que ocorreu, né, naquela noite que Maria deu à luz. Vai dizer o evangelista que Jesus foi envolvido, o menino envolvido em panos e colocado numa manjedoura. Ah, mas manjedoura, mas que hoje a gente fala manjedoura, a gente sempre pensa em Jesus, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Quando o manjedoura pensa em Jesus. Mas a manjedoura era, né, aliás, né, um coxo para se colocar comida para os animais. Ali. Então ali foi colocado Jesus. Algo extraordinário estava acontecendo na humanidade. Porque se nós verificarmos, até hoje, às vezes, em alguns segmentos da ciência, ficam procurando entender, né, por quê. Nós vamos ver nos relatos de que uma estrela, né, uma estrela muito enorme, teria conduzido os pastores, que nós vamos falar já já, até o menino Jesus.
até Belém, né? E até hoje a ciência pensa, mas que estrela é essa? Que estrela? Não importa, né? A estrela de primeira grandeza já estava aqui na Terra. E naquela noite, então, o que acontece, né? Pastores estavam lá em vigília, tomando conta dos seus rebanhos, naquela região, e entidades angelicais, então, se aproximaram daqueles irmãos, né? Os 3 pastores, né? Que estavam lá, e nós sabemos que são espíritos superiores, espíritos puros, trabalhadores do nosso Pai, né? Mas o Evangelho fala anjos, né? Entidades angelicais, que se aproximaram daqueles pastores e vão dizer para eles assim: nasceu-vos hoje o Salvador. Não é um não, o artigo definido, o Salvador. E vai dizer assim: encontrareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E é muito bonito quando a gente começa a absorver o relato do evangelista, porque ele vai dizer assim, que naquele momento, quando as entidades angelicais falavam isso para os pastores, exércitos celestiais entoavam hino à humanidade, quando dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Às vezes a gente vê uma tradução, né, aos homens de boa vontade, mas é boa vontade para com os homens. Mostrava o Pai do céu o amor que ele tem pela humanidade, por cada um de nós. Mandar o seu filho, que mais tarde ele vai dizer assim: meu filho muito amado, né, entre os homens, nessa situação que nós vemos aqui um bocadinho, que é Joana de Anjos relata. Se nós somos no livro Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues também relata na introdução do livro. O Emmanuel também relata como que está terrível a situação. Mesmo assim o Pai manda aqui o Filho muito amado, por amor a cada um de nós. Por isso, a boa vontade, realmente a boa vontade extraordinária, né, para com os homens. E aí a gente anotou alguns outros quesitos para a gente ir conversando. Por quê? Se quiserem também completar alguma coisa, eu fiquei bem à vontade, tá? Existia uma lei naquela região, no local, né, que chamava uma lei que exigia que todo filho primogênito, ele fosse levado no 8º dia, ele tinha que ser levado no templo e ser consagrado ao Senhor. Era a lei. E Jesus querendo mostrar, até porque depois ele vai dizer nas primeiras mensagens dele, né, e no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos pegaram essa mensagem e colocaram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala assim: eu não vim destruir a lei, né, mas sim dar cumprimento. Então Jesus, já querendo mostrar aqui que ele tinha vindo, para que ele tinha vindo, né, ele quis cumprir a lei. Então no 8º dia ele foi levado no templo para ser consagrado ao Senhor. Vai dizer o evangelista de uma forma muito bonita que ele chega no templo lá, né, com os pais, e depara-se à frente com o Simeão e a Ana, 2 idosos extraordinários que tinha naquela região, né? Senhores, um casal, né, que vivia dedicando-se aos trabalhos do nosso Pai Celestial. Então, o Simeão, o que havia acontecido? Encontrou lá o Simeão e a Ana, mas e aí? Vai dizer para nós o evangelista que o Simeão havia recebido tempos antes uma informação, lá no Evangelho fala assim, do Espírito Santo, né? Nós sabemos hoje, pelo esclarecimento da doutrina espírita, que Espírito Santo é uma legião de espíritos superiores, trabalhadores do nosso Pai. Então, os espíritos tinham comunicado ao Simeão por ordem do Pai, porque tudo é por ordem do Pai, né? Tudo vem dele, tudo é dele, né? Tinha falado com o Simeão assim, que ele não morreria sem que os olhos dele vissem a salvação, ou vissem o Cristo, o Salvador.
falaram isso para o Simeão, algum tempo atrás. O Simeão, naquele dia, por razões que só o nosso pai sabe, encontram no templo ali o Jesus, José e a Maria, e o Simeão e a Ana, encontraram na mesma hora lá no templo, para Jesus ser feita a circuncisão, ou ser circuncidado, né? E ali, o Simeão, então, naquele momento, né, naturalmente, aquele impulso divino, ele avança para o menino e pega o garoto nos braços, eleva ao ar e fala para o nosso Pai: agora, Senhor, podes despedir o teu servo, porque os teus olhos, meus olhos, viram a salvação. Luz para iluminar as nações e glória de Israel, o seu povo. Muito lindo. E aí, o que vai ocorrer? Ele vai fazer uma série de predições depois sobre o que seria a vida de Jesus. Mas isso não consta muito resumido lá no Evangelho, porque ele começa a falar com Maria e José a respeito do menino, né? Diz o evangelista que a Ana, igualmente, né, envolta naquele halo de luz, ela é uma senhora que dedicava-se também ao trabalho do Pai Celestial o tempo todo. Ela fala assim, ele usa até a expressão assim, dia e noite, né? Ela tinha 84 anos de idade, no Evangelho consta. Mas lá o evangelista não fala a idade do Simeão, né? Como era um casal extremamente dedicado, né, ao Senhor, a gente deduz, né, por analogia, que a idade devia ser próxima, mas lá não fala. Então a Ana tinha 84 anos. E ambos então começaram a tecer muitos comentários luminosos sobre o menino Jesus. Extraordinário. Jesus cumprindo a lei, José e Maria cumprindo a lei, mostrando que ele tinha vindo para adaptar a lei, para adaptar as leis antigas à evolução da época da humanidade. Mas infelizmente na época, né, a gente não entendeu. Tanto é que o evangelista João, a gente vai ver aqui, né, a gente fez um roteiro para a gente não se perder do evangelho. Quando o evangelista João, mais tarde, ele vai dizer assim, no capítulo 1, ele faz muitas, né? Mas nós selecionamos aqui 3 citações do evangelista, né? 3 citações dele e uma de Jesus, no próprio evangelho de João. Então, lá no capítulo 1, porque as 3 citações são no capítulo 1, a gente pegar o evangelho de João assim, ó, nós podemos assentar, começar a ler, começar a meditar nas citações do evangelista, se nós acharmos por bem. Às vezes é conveniente, coloca um lencinho do lado, um lencinho de papel, porque se rolar uma lágrima a gente enxuga, mas continua lendo, porque é a boa vontade para com os homens, é algo especial que está chegando ao nosso coração, é algo especial. Quantas vezes a gente leia, cada momento vai chegar algo mais especial, porque nós vamos estar mais abertos à recepção, né, à receptividade das informações divinas. Então, o evangelista, no capítulo 1, agora no versículo 5, ele fala assim: a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Olha a citação do João. Lá continua. A gente pegou só esse trechinho, a gente pensou só essa frase, né? A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Não sei se vamos citar mais para frente, mas a gente adiantando, né, fazendo o link das informações, é muito importante, né? Numa citação que o Emmanuel fez no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala assim: era o momento do nascimento dele, a maioridade da humanidade. Primeira lição do Cristo: humildade. Humildade. O João vai vir depois, o evangelista, e vai dizer assim, que a luz resplandeceu, nós não entendemos. Quando Jesus traz, agora já em palavras, né, a mensagem da humildade,
a mensagem da cooperação, a mensagem da fraternidade, né? Quando Jesus traz a mensagem, nós não entendemos. E imaginamos naquela época assim, que ele estava incomodando muito, né? E que melhor o levasse à morte, a mensagem também morreria. Então foi onde o castigo da época era a crucificação, né? Tanto que nós lemos na mensagem da Joana de Anjos no início, que às vezes usavam até a crucificação como troféu de vitória, né? Então levaram Jesus, ou levamos Jesus à crucificação, achando que a mensagem morreria. A mensagem nunca floresceu tanto, né? Logo após. Tanto é que quanto mais cristãos eles julgavam nas feras, no circo, mais cristãos surgiram, né? Nunca floresceu tanto e nunca deu tanto fruto, né? A gente não entendeu, apesar de ter sido preparado desde o Antigo Testamento, né, pelos profetas, tantos profetas, né? O último deles que nós vimos que era primo de Jesus, que era o João Batista, né? João Batista era apenas 6 meses mais velho que Jesus. E ele já chegou dizendo assim: preparai-vos os caminhos do Senhor. Ao longo do Antigo Testamento tivemos muitos profetas, né? Tal como Moisés, que escreveu tantos livros, né? Mais de 600 leis, dizem lá, né? No livro de Números, no livro de Levítico, quando ele escreveu o livro, vai dizer assim: leis que ele criou porque pela insubordinação dos homens, e ele então ajuntou aquelas leis às leis dos mandamentos recebidos do Monte Sinai, né? Então as leis eram fortes e Jesus veio então trazer a lei de amor, aquela mudança, para que percebêssemos que o mais forte não era mais o que vencia o outro, o que vingava a morte de alguém, o que matava a família, mas o mais forte era aquele que era capaz de engolir uma ofensa. A lei do amor, né? E os Espíritos colocam uma beleza extraordinária no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho vai tratar lá do duelo. Então vai mostrar que desde Jesus a mensagem é: o mais forte é aquele que é capaz de engolir uma ofensa. O mais forte é aquele que é capaz de exercitar o perdão. O mais forte é aquele que é capaz de orar por aquele que lhe ofendeu, né? Então, mensagem do Cristo. E aí o João vai relatar no versículo 9 agora, tudo o capítulo 1. Ele vai relatar assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina. Eu pus ilumina aqui, é o termo que a gente usa hoje. Se a gente for lá no Evangelho, provavelmente a gente vai encontrar assim: alumia, tá? A luz que alumia, ou que ilumina todo homem que vem a este mundo. Eu pensando assim, mas luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo, mas todo homem, mas aquele que está fazendo a guerra também, aquele que está fazendo a guerra também, aquele que está invadindo creches também, as crianças também, aquele que está desviando valores da sociedade também, tudo. Mas então não é só nós que estamos aqui, não. Aquele que está nas ruas, está no botequim, está envolvido em dependência aqui, também, todo homem que vem a este mundo. Esta ação do João. E nós sabemos que nós somos centelhas divinas. Nós somos criados, todos, à imagem e semelhança de nosso Pai, destinados a chegar à perfeição, destinados a fazer com que a nossa luz brilhe, tal como os Espíritos dizem, que o Espírito é uma centelha de luz. Só que ao longo de tantas reencarnações, centenas, milhares de reencarnações pelas quais nós já passamos, estamos peregrinando, estamos no caminho, né? A gente veio desviando a rota e deixamos que sombras ofuscassem a luminosidade da nossa luz. Mas é uma luz que envolve todo mundo. Mas qual que é a diferença então? A diferença é que todos nós estamos mergulhados em muitas leis
que o Pai Celestial criou, que conduz o universo, ou conduz os universos. Uma delas, das poucas que a ciência conhece até hoje, uma delas é a sintonia, lei de sintonia. Então, nós estaremos sintonizados, absorvendo maior ou menor cota de luz, dependendo da nossa sintonia. Então, a tendência, né, porque nós estamos mergulhados aqui nesse momento, nesse instante, num halo de luz que a nossa mente não consegue imaginar. Porque os faróis do Criador, a luz do Criador estão direcionados para aqui. Jesus está, né, aqui. A equipe espiritual está toda iluminando esse ambiente, mas ilumina outros ambientes também. É que nós estamos mais sintonizados, né, com a mesma mensagem, pensando na mesma direção. Tiramos os plugs das nossas preocupações, ou pelo menos estamos nos esforçando para isso, né? As preocupações lá de fora, os problemas do dia a dia, né? A gente desprugou aquela situação e conseguimos conectar com Jesus. Então, a possibilidade de nós absorvermos uma maior cota de luz, evidentemente que é ímpar, é especial, né? Mas quem está numa outra situação, como citamos tantas aqui, evidentemente que vai ter mais dificuldade ou nem vai conseguir conectar-se e absorver a cota de luz que lhes é destinada. Mas uma coisa não tem dúvida, né? A mensagem do evangelista, quando ele fala, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê este mundo. Quem se afasta da luz somos nós, não é a luz. A luz, ela está em torno da gente. A gente se afasta pelos nossos equívocos, pelas nossas preocupações, tantas, né, do dia a dia, e a gente esquece de conectar com a luz. E às vezes vem o sofrimento, bate na nossa porta, falando assim, ó, fica atento, né? Desperta. Daí eu estou falando isso, eu falo muito à vontade, porque nós estamos estudando junto, eu estou falando para mim primeiro, né? Então eu falo, o atenção, né? O atenção. Eu até quando falo assim, atenção, eu saio às vezes desse assunto, mas sem fugir ao trabalho, evidentemente, a mensagem. Eu sempre lembro da passagem de nível onde passa o trem, né? Porque lá normalmente está escrito, tem 3 palavrinhas fundamentais lá, né? Para, ou pare, olha e escuta, né? Sempre quando eu passo numa cancela, no lugar que passo o trem, eu lembro das palavras, a elas ali, ó. Para, ou pare, olha, escuta. Então aqui a gente pode pôr mais uma também, ou tantas outras, mas pelo menos mais uma. Reflete, né? Que quando a gente pega um evangelho, uma mensagem dessa, a gente tem que parar, abrir os ouvidos, porque alguém vai falar para nós, tem que refletir, tem que acalmar o coração, acalmar as correntes sanguíneas, às vezes estão agitadas, a gente correndo para um lado para o outro, não tem que parar, escutar, né? E olhar em torno, olhar o entorno da gente e refletir, porque à medida que a gente vai refletindo, a gente começa a sintonizar com a equipe espiritual do Cristo, que está sempre em torno da gente. Então é essa luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Mas no versículo 11, o João ainda vai fazer uma outra citação. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A gente se lembra, né, pelas histórias, pelos outros credos religiosos que tantos talvez tenhamos passado, em outras encarnações ou nessa mesmo, né? Ou pelas próprias informações tantas que os oradores, os irmãos que vêm coordenar estudos aqui falam, né? Ou trazem pelos livros que já lemos, desde aquela história de Abraão, né? Da terra prometida, terra que corria leite e mel, que o Abraão sai em busca da terra prometida, a terra de Canaã. E dali para frente começaram a vir, né, muitos profetas. O Pai Celestial, na sua misericórdia, mandava muitos, com frequência, né, com frequência. Só a gente lê lá que a gente vai ver tantos nomes, né, iluminados,
que recebiam do Pai as mensagens na linguagem adequada à época e passavam para a humanidade. Então, quando fala assim, veio para o que era seu, é porque o povo estava sendo preparado. Tanto é que todas as pessoas esperavam o Messias. Esperavam o Messias, esperavam o Salvador, só que esperavam do nosso jeito. Até hoje, às vezes a gente querendo fazer um evangelho, ou fazer uma mensagem de Jesus, ou que Deus seja como eu quero. Assim mesmo, às vezes. A gente quer fazer um evangelho moldado à minha acomodação. Então, na época, eles esperavam o Messias, o Salvador, o cara que ia dominar tudo. Ia fazer guerra, ia ganhar de todo mundo, ia ser o governador de tudo. Assim a gente estava esperando. Quando ele chega falando de amor, quando ele chega fazendo de paz, de fraternidade, de colaboração, cooperação, essa é uma lei extraordinária que existe no universo, a cooperação um com o outro, começando lá dentro de casa, Quando ele chega falando, as pessoas se decepcionaram. E os poderosos entendiam que com aquilo eles iam perder o poder, os títulos, as honras, valores, amoedados que ficariam no túmulo e tudo mais, Mas era um povo que estava mais preparado para receber. E mesmo assim, não conseguimos entender Jesus. Aí chega no capítulo 8 do Evangelho de João, o versículo 12, aí ele faz uma citação do próprio Cristo, do próprio Jesus. Quando Jesus fala assim, eu sou, aí é ele que está falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Olha só o que Jesus falou. Se até agora o João que estava falando, aí vem Jesus e fala. Porque tudo é dele, tudo é com ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a gente começa a perceber que quando a gente está com muita dificuldade, quando a gente se depara, vamos falar da gente, depois a gente fala do outro, mas assim, quando está com muita dificuldade, que a gente começa a conversar, como nós dissemos há pouco aqui, começar a ler o Evangelho de João, colocar um lencinho do lado, se quiser pôr uma musiquinha lá, orquestrada, coloca, se não quiser não tem problema, a música, é secundária, um colorido, nos ajuda a elevar, elevar a alma. Mas a gente começa a ler e a pensar em Jesus e tudo começa a mudar em volta. Então, às vezes, quando chega um irmão, ou no centro espírita para o diálogo fraterno, numa situação terrível, ou alcoolizado, ou envolvido na dependência química, ou no crime, são tantas as situações que acontecem no centro, afinal de contas, o centro também é um hospital, diz irmã, é uma escola, é um hospital, é um lar, é um templo. Então, que chegam os irmãos, sejam encarnados, que nós temos o compromisso de atendê-los, ou desencarnados, quando na reunião mediúnica, a gente vai perceber que por mais tensos que estejam, ou nervosos que estejam, ou desequilibrados que estejam, quando nós falamos assim, vamos pensar em Jesus, vamos conversar com Jesus, falou no mestre, muda-se o panorama em torno da gente. A dificuldade nossa é que a nossa fé ainda não chegou a ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela é muito pequena. E nós precisamos abrir o coração para que a gente possa deixar crescer essa fé. Porque essa luz está em torno da gente e a gente não percebe, às vezes. Se a gente for lá no livro Fonte Viva, no capítulo 169, quando o Emmanuel fala assim, quando, na busca da eternidade, o Emmanuel faz uma citação no finalzinho, quando ele orienta, que o Emmanuel é assim, ele explica o versículo do Evangelho, ou dos apóstolos, da carta dos apóstolos, depois ao finalzinho ele dá a orientação.
Ele dá um roteiro para a gente. Então, nesse capítulo, ele fala lá, logo na primeira linha das suas orientações, no final do capítulo, ele fala assim: descerra, pois, o receptor do seu coração, descerra, abre o receptor do seu coração às ondas dos mais nobres ideais. As ondas dos mais nobres ideais. E as colocações deles são tão lindas que a gente não guarda, eu não guardei, né? Mas as ondas dos mais nobres ideais, e ele continua falando lá. Porque se a gente descerrar, se a gente abrir, aí à medida que a gente vai lendo ou falando no mestre, a gente vai absorvendo cada vez mais. E aí fica tudo muito bem, né? Mesmo que os problemas não se resolvam, a gente vai ter a força para enfrentar. Porque a gente não consegue fazer com que os problemas sejam eliminados, porque nós estamos no planeta de provas e expiações para enfrentar, para refazer o caminho, né? Para enfrentar dificuldades que nós criamos em outras épocas e agora fazer diferente. Então nós temos que enfrentar isso para virar essa página. Também depois que nós vencemos esse obstáculo, esse não volta mais. Tem essa vantagem. É difícil, é difícil. É como subir uma montanha. Subimos a montanha, estamos no topo, podemos hastear a bandeira, acabou, já estamos lá em cima. Então, esse descerrar o receptor, que o Emmanuel fala, a gente percebe que é uma situação exatamente que é colocada aqui, um dos enfoques. Tem, né, N, outros irmãos certamente, né, mais avançados, mais evoluídos, interpretariam, extrairiam muito mais pérolas do que nós temos condição de tirar. Mas a gente precisa perceber que uma delas é exatamente esse descerrar do coração, a entrada da luz. Porque ele fala, Jesus, eu sou a luz do mundo. Se a gente estiver junto com ele, não vai andar em trevas, né? Mas terá a luz da vida. Mais à frente, a gente percebe que essa questão de estar envolto na luz é algo tão sério e tão importante para a nossa vida, porque os problemas batem na nossa porta 24 horas por dia, né? Porque nós estamos aqui para enfrentá-los mesmo. Se eu criei um problema em outras encarnações e agora eu vim com o desafio de enfrentá-lo, eu vou enfrentá-lo e vou vencê-lo. Também venceu, ele não volta mais, né? Há pouco tempo eu me perguntava assim: então, se eu passar por esse obstáculo, você não volta mais. Só tem certeza? Eu tenho certeza, o Evangelho fala isso para nós. Porque você vai estar envolto na luz, e onde tem luz não dá sombra, né? Então a luz, por menor que ela seja, ela clareia o ambiente. Então nós verificamos isso quando o Emmanuel cita, porque o benfeitor, ele cita exemplos, benfeitores, que a gente tem que fazer um link para a gente entender com o Evangelho de João, para a gente entender a profundidade dessa mensagem. Conta lá no Caminho da Luz, daquela mensagem, a história, né, do monge de Manilha. Ele correu com o monge de Manilha. O monge de Manilha é um monge, né, da cidade lá de Manilha, da Espanha, me parece, né, em que ele começou, ele foi acusado. Acusaram o monge dele estar conspirando contra o rei, contra o governo do local. E lá na época, o castigo que existia, assim como nós dissemos no início, que lá na região da Palestina era a crucificação, né? Lá na Espanha era a guilhotina, como em outros lugares é cadafalso, né? Cadafalso lá, né? O enforcamento, né? E em outros lugares é guilhotina, outros lugares é cadeira elétrica e por aí, né? Tudo equívoco da humanidade, né? Nós sabemos, porque lá no Evangelho ainda fala assim, né? De uma forma muito especial, quando os Espíritos colocam assim: enquanto os homens colocam o delinquente atrás das grades, Deus dá outra oportunidade, né? Então nós precisamos entender bem essas situações, né? Quando a gente cita que era o castigo da época, era a lei civil, nós estamos falando da lei civil, né? Então esse monge foi acusado de ter conspirado contra o rei e o levaram a cadafalso. Diz o relato de que ele, quando chegou no momento dele ser executado, ele entrou em desespero,
Entrou em desespero e começou a gritar. E as pessoas assistindo, né? Porque antigamente era assim, né? As pessoas iam assistir a execução, né? Iam assistir, né? Não está lá no livro Paulo e Estevão, iam assistir o martírio do Estevão, né? E de tantos outros. Assistir. Ainda estamos, né, aí derrapando por essa caminhada, essa peregrinação afora, mas eu assisti como foram assistir a execução do monge. E ele desesperou-se lá no alto, começou a gritar impropério, dizendo que ele não era culpado, que eles não podiam fazer aquilo com ele, e um desespero total. Diz então a mensagem que o irmão, né, de convivência dele, sai de lá do meio da multidão, percebeu aquilo e foi correndo lá em cima no cadafalso. Quando chegou lá perto, falou com ele assim, no ouvido dele, falou: olha, Jesus sofreu muito mais e não devia nada. E na mesma hora o monge silenciou. E logo após ele silenciar, acalmou-se. O carrasco chega perto dele e pede desculpa a ele por ter que executá-lo. E ele responde então para o carrasco, né? Eu não só te perdoo, como eu te peço, cumpra o seu dever. A gente percebe? De um extremo ao outro. Ele estava no extremo, ele foi para o outro. Ele estava na sombra e foi para a luz. Por uma simples lembrança que o irmão chegou e falou no ouvido dele de Jesus. Luz que alumia ou que ilumina todo homem que vê este mundo. Luz do mundo, que quem estiver com ele não está em trevas. O monge percebeu a mensagem do Cristo e mudou completamente o comportamento a ponto de perdoar quem o estava executando. Extraordinário. Então a gente começa a perceber como que funciona quando a gente está envolto na luz. É preciso aproveitar essa época que nós estamos, essa vibração melhor, mais confortável, facilita para a gente, facilita, tem que aproveitar todo dia. Mas nessa época em que facilitam essa convivência, essa harmoniosa, a gente aproveitar para a gente absorver maior cota de luz, né? A gente, se for lá no livro, eu anotei aqui, por exemplo, uma situação, né, para a gente refletir, enriquecer o nosso coração, no livro Luz do Mundo, capítulo 6, que a Amélia Rodrigues relata. Porque se a gente for lá no Evangelho, a gente sabe que o Evangelho, né, o Novo Testamento, ele é bem resumido, porque não tinha como relatar as passagens e parábolas de Jesus no livro, né? Por isso que a Joana de Anjos até diz, né, que ele é muito mais importante pelo que não fez do que pelo que ele fez. E afinal de contas, bilhões e bilhões de anos que ele está cuidando da gente aí, na certeza de que nós vamos encontrar o caminho. Com paciência, tranquilidade, sem pressa. Sabe que a gente vai chegar. Ele está vendo a gente já desde bilhões e bilhões de anos, ele vê a gente um produto acabado. Uma pérola já burilada. E aceita a gente ir devagarzinho, de vez em quando a gente o chama, de vez em quando a gente afasta dele, e pacientemente continua. Então, o Evangelho ele é resumido, mas a Amélia Rodrigues, que é estudiosa dos caminhos do Evangelho, né, ela fala para a gente, ela amplia a passagem que está lá no Evangelho, para a gente entender melhor o que aconteceu, ou como aconteceu. Então, existe lá no Evangelho, se a gente buscar no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele relata, lá a gente vai achar assim: Jesus acalma a tempestade. Você lembra dessa passagem? Está lá, Jesus acalma a tempestade. Coisa, mas que beleza essa passagem, né? Só que a Amélia Rodrigues, ela amplia, fica mais bela ainda, porque ela vai dizer que, ela coloca um título assim: e ele dormia, é o título. Está lá, capítulo 6. E ela vai dizer que naquele dia, como todos os dias, né? Mas ela fala naquele dia, tá? Jesus ficava atendendo a multidão. O trabalho dele, né?
Ele veio para isso, para os doentes. Ele mesmo fala, né? Fala, né? Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Então, ele atendendo a multidão o dia todo. Quando chegou de tarde, final da tarde, ele pergunta ao Simão: Simão, os barcos estão prontos, Simão? Aí o Simão vira para ele: sim, Senhor, os barcos estão prontos. Porque os barcos sempre ficavam prontos. Porque tinha situações em que a multidão ia empurrando com Jesus para dentro da água, porque era muita gente, e às vezes ele tinha que sair, né, e ir para o deserto, para ir em um lugar mais calmo, né, para que ele se refizesse, né? Quando ele estava curando na casa do Simão, só um parênteses, né? Quando ele estava curando na casa do Simão, por exemplo, chegou uma hora, né, que a Maria Rodrigues vai dizer assim, que o suor escorriam pelo rosto, e o Simão teve que convidá-lo para ir para os fundos da casa, que nos fundos da casa do Simão era a praia, com as figueiras, tamareiras, né? Imagina que maravilha que devia ser, né? Convidá-lo para ir para lá, para que ele, tipo assim, né? Vamos falar na linguagem de hoje, na simplicidade, se vocês me permitem, né? Desse um tempo, né? Para estar lá, porque não tinha outro jeito. Então a multidão também era assim, onde ele estava, aglomerava, porque nós, a Maria Rodrigues até vai dizer assim, que a esperança vê até uma fresta da janela, vê onde tem oportunidade e corre atrás. Então o doente, o coxo, o cego, né, o paralítico, via que tinha chance dele melhorar, porque nós somos imediatistas, a gente pensa no corpo, né? E aí ia atrás de Jesus. Então chegou naquela tarde, Jesus cansado, Jesus falou com Simão, né? Os barcos estão prontos? Estão prontos. Então vamos velejar. Nós precisamos chegar do outra margem, que era a cidade de Gerasa, de Decápolis. Precisamos chegar na outra margem rápido. E ele falou assim: Senhor, nós estamos numa época, era uma época que naquela região, conta a história, né? Parece que geograficamente é isso mesmo, né? Do meio-dia à meia-noite é uma região onde o mar, de repente, está, sim, até ela usa a expressão, está um mar espelho. Imagina aquela água cristalina, né, o céu azul, e de repente as nuvens borrascosas cobrem o céu, as ondas começam a crescer, relâmpagos, trovões, e começa a chover. E é uma época, março e abril mais ou menos, do ano, e depois setembro e outubro, me parece, né, que ocorre isso na região. E aí o viajor, o navegante não sai para viajar nesse horário. E ele falou: Senhor, nós estamos nessa época e a gente não é conveniente a gente sair para velejar nesse horário. E Jesus fala: não, mas não temamos das coisas que emanam de nosso Pai. Vamos velejar. Nós precisamos viajar. E foram, né? Diz ela lá que só se ouviu o barulho do remo nas águas cristalinas, remando, que foi o barco que estava Jesus, com o Simão, o João, o André e o Judas. E foram os outros barcos levando os outros também, né? Só que o Judas lá no meio, Jesus antes disso, Jesus cansado, ele chega, ele entra no barco, pega um travesseiro, vai para a proa do barco, coloca e dorme. O mestre estava cansado. Por isso que a Maria Rodrigues deu o título, ele dormia. E ele vai e dorme. O Judas falou assim: acordem ele, porque vai vir a tempestade aí, vai matar nós todo mundo, e ele está bem dormindo. E o João falava assim: não tem problema, Jesus está conosco. Olha, gente, que extraordinário. Leu lá no capítulo 6 do livro Luz do Mundo, tá vendo? Não tem problema, Jesus está conosco. Aí o Judas continuava insistindo: mas vai ter um problema, não vai vir a tempestade. Estou falando com as minhas palavras, né? Vai ver, eu ia trazer até o livro para a gente ler, mas é tanta coisa aberta que nós íamos ficar lendo e não ia dar para a gente conversar, né? Então a gente está tentando assim resumir a mensagem. Mas o certo é que o Judas continuou insistindo: acordem ele, vai vir chuva e nós vamos naufragar. André virava e falava assim: não tem problema, Jesus está conosco. Era o João e o André. O João e o André. Até o momento que o Judas falou com o Simão assim: Simão, mas se vier uma chuva, uma tempestade, nós não estamos correndo risco? E Simão fala: não, realmente, né, se vier uma tempestade, existe o risco, sim. O André diz: mas não tem problema, Jesus está aqui. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa. Então isso vai mexendo conosco, quando a gente abre esse receptor que o Emmanuel fala do coração,
facilita para a gente começar a entender as mensagens. E aí, até o ponto, realmente, de tanto Judá falar, né, começou o céu a ficar, escurecer, nuvens borrascosas, as ondas começaram a crescer, relâmpagos, trovões, e a tempestade começou mesmo. E o barco começou a encher de água, complicar. E isso, acordem Jesus, acordem ele. E o André e o João lá, firme. Não tem problema. Extraordinário. Até o momento que não teve jeito, o João, acanhadamente, o discípulo muito amado, vai lá e bate em Jesus. Senhor, estamos perecendo. Jesus, o que houve? Estamos perecendo, né? Jesus então se levanta, estende a mão para o mar, para os ventos, na direção. Vai dizer ela que o clarão do relâmpago o veste de argênio, algo extraordinário, né? E ele então estende a mão e fala assim: acalmai-vos, emudecei-vos. Na mesma hora, as ondas foram abaixando, fala assim, que elas quebravam lá na praia, foram abaixando, o mar acalmou, os relâmpagos sumiram, o vento acalmou e o mar virou mar espelho novamente. E continuaram navegando. E aí eles perguntavam, mas quem é esse que até o vento, o mar, os trovões obedecem? Viviam com Jesus e não conheciam Jesus. A Amélia Rodrigues, ela fecha uma chave brilhante, que a gente não tem palavra, né? De ouro, né? Tudo é de ouro, né? Mas ela fecha o capítulo dizendo assim: quantas vezes a tempestade está batendo no seu coração, no nosso mundo íntimo, na nossa mente, os ventos quase derrubando a gente, e a gente não chama Jesus para acalmar a tempestade. Quantas vezes a gente precisa chamar, aproveitar essa época, fala: Senhor, acalma essa tempestade aqui, está difícil para o meu coração resistir. Porque a gente esquece, às vezes, né, de que a luz verdadeira, a vida, é Ele. Pode ter N situações, N atalhos, mas nenhum vai nos levar aos picos da evolução se não for por Ele. Tanto é que em outras passagens ele vai dizer também, todos nós acho que lembramos, quando ele diz: eu sou o caminho, verdade e a vida, né? Então, qualquer caminho, ele tem que ser por Ele, não de outra forma. Mesmo porque ele mesmo diz também em outra passagem: ninguém irá ao Pai se não for por mim. Então, tem um atalho, não tem uma situação assim mais fácil, mais moleza? Não tem, não. Sabe? Não tem, porque ele mesmo falou também, né? São muitas citações. E ele mesmo falou assim: quem quiser vir comigo, o que ele diz? Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele está falando assim: olha, gente, não é fácil não, não é fácil não, mas o prêmio compensa. Porque vocês olham perto de vocês, aí não falou não, tá, gente? Aí é por minha conta. Mas assim, né? Como se ele falasse assim: olha perto de vocês nas Olimpíadas, por exemplo. O ginasta, ele passa treinando o dia todo. Passa a fazer alimentação especial, assim que eles fazem. Contrata o técnico, faz exercício, toma vitamina, 1000 coisas. E depois uma luta danada no dia das Olimpíadas, nós vimos no Brasil aí, para quê? Para conseguir a medalha de ouro. E que é muito louvável. Parabéns, a gente ficou feliz com muitos deles, né? E é muito legal mesmo. Só que a gente não pode esquecer, aproveita para lembrar que essa medalha vai ficar no túmulo. Essa que eles conquistam. Esta, entretanto, de que Jesus nos convida, não vai ser difícil, não vai ser fácil, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Essa medalha que no final nós vamos conseguir, ela vai ficar com a imortalidade. Essa não acaba não. Então, se a gente começar a comparar, a gente vai ver que é uma luta que vale a pena. Tanto é que ele vai dizer mais à frente assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que com toda a dificuldade que ele enfrentou, que não devia nada, né? Com toda a dificuldade, né?
cristianismo continua agora à luz da doutrina espírita, mais explicado, né? O cristianismo redivivo, o evangelho redivivo, mais explicado, mais esclarecido, orientado pelos Espíritos do Senhor, ora por eles, ora por Allan Kardec, né? Mas tudo é do Pai, né? Vai mostrando para nós que vale a pena buscar essa mudança. Vale a pena aproveitar essa época de Natal para conversar com Jesus. Naquela noite em que nós estivemos juntos lá, né? Família, né? Que a gente lembra do aniversariante, receba um pouquinho os presentes, essa coisa, essa troca. Às vezes presentes a pessoa compra até o que não tem, gasta o que não tem. Cartão de crédito se vira depois, né? Esquece do aniversariante. Qual o maior presente que o aniversariante está esperando e está querendo? A nossa mudança. Só isso que ele pede. Autotransformação. Esse é o presente. É que nós sejamos no ano vindouro menos egoístas, menos orgulhosos, mais pacientes. Ou somos melhor o filho, ou somos melhor o pai, ou somos melhor o vovô, que às vezes já está meio gagá. Que a gente ore mais pelas pessoas que precisam, mas oremos também por aqueles que causam sofrimento. Enfim, que nós possamos cada vez tornando a sociedade uma família universal, mais feliz, mais fraterna, que caminhe junto com Jesus. Que Ele, o Divino Mestre, né, o amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos abençoe, né? Abençoe a nossa pátria querida, nossa pátria amada, né? Ilumina a mente das pessoas, ilumina a mente dos governantes do mundo inteiro, para que a paz que Ele nos trouxe, a gente consiga entender e absorver. Essa paz que todo mundo quer, que todo mundo procura, às vezes por caminhos equivocados. Que a luz, essa luz que Ele diz, ser a luz do mundo, ilumine o caminho de todos nós, ilumine toda a humanidade. Muito obrigado, que vocês tenham uma noite de muita paz.